Queridos amigos, bom dia a todos. Acho que vai precisar baixar um pouquinho, porque não cheguei no 1,60. Tá ótimo. Espero que estejam bem, em paz, com muita saúde. Quero agradecer mais uma vez a Elaine pelo convite que me fez. É uma honra estar nesta casa e, ao mesmo tempo, uma grande alegria. E agradeço pela oportunidade que vocês me proporcionam de contribuir com a divulgação do Evangelho à luz do Espiritismo e também poder compartilhar com vocês o pouco que eu consigo compreender. O pessoal que está mais ao fundo daquele canto, vocês não querem vir mais para cá para poder visualizar melhor os slides, né? Fica muito longe, às vezes não dá para ver bem. Tem tanto lugar aqui no meio ainda, vamos chegar mais perto um pouquinho, tá bom? O nosso tema de hoje é amor verdadeiro e ele foi definido a partir de uma situação que me ocorreu. Na Via Anhanguera, na entrada principal da cidade de Araras, mesmo para quem está passando pela entrada de Araras, pela Via Anhanguera, é possível visualizar esse painel. E ele está localizado onde antigamente funcionava a Clínica Saião, que era uma clínica psiquiátrica espírita. Mas hoje o espaço faz parte da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic. Então vamos aproximar um pouquinho, dar um zoom nesse painel para ver o que está escrito nele. E nesse painel nós podemos visualizar melhor agora. Acredito que dê para enxergar bem, vamos ver. Opa! Sumiu daqui. Para mim está aparecendo, voltou? Voltou. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. E essa frase é atribuída a Emmanuel. Quando eu vi essa frase pela primeira vez, eu falei, bom, se é de Emmanuel, tem que estar em algumas das suas obras. Só que Emmanuel tem mais de 120 obras psicografadas por Chico Xavier. Falei, então, haverei de encontrar onde está escrita esta frase de Emmanuel. E acabei encontrando depois de um certo tempo. E essa frase está no livro Vinha de Luz. O livro Vinha de Luz faz parte de uma coleção chamada Coleção Fonte Viva, que é formada pelos livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e agora o Palavras de Vida Eterna. Cada um desses livros tem 180 capítulos, onde Emmanuel comenta versículos do Evangelho e também do Antigo Testamento. Então, façam as contas, 180 vezes 5, são 900 dissertações, 900 textos falando sobre comentários do Evangelho. E eu tenho um hábito, já há muitos anos, que eu já leio esses livros há pelo menos 45 anos. Eu tenho um hábito, começo pelo Caminho, Verdade e Vida, e cada dia eu leio um capítulo. Quando eu chego no último capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, e isso leva anos, eu começo de novo no Caminho, Verdade e Vida. Então, constantemente eu estou fazendo a leitura dos capítulos desse livro. E foi aí que eu descobri, foi aí que apareceu a lição no livro Vinha de Luz, mais especificamente no capítulo 82, cujo título é Sem Desfalecimentos, onde Emmanuel comenta um versículo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, onde ele diz:
e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos, se não houvermos desfalecido. Os Gálatas eram os habitantes do centro-norte da Turquia. É impressionante quando a gente estuda, sobretudo o livro Paulo e Estevão, de ver quantas comunidades cristãs o apóstolo Paulo fundou no interior da Turquia. Mas hoje a Turquia não é um país cristão. E quantas comunidades cristãs o apóstolo Paulo fundou naquele país. E aí ele comenta esse versículo. Vamos ver o que ele diz. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Tudo o que Emmanuel fala serve como uma carapuça para a gente. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. E isso é muito comum na casa espírita. Quando as pessoas vêm em busca da solução imediata dos seus problemas, não encontram essa solução e acabam saindo da casa espírita descrentes daquilo que esperavam alcançar. E ainda acabam dizendo assim, aquele centro espírita é muito fraco, vou procurar outro, né? E Emmanuel continua dizendo, pessoas com esse tipo de comportamento, que nós também já fomos assim, iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem fazer. E na prática do bem, quantos espinhos colhemos pelo caminho? E ele continua, pessoas assim são como crianças que ensaiam aprendizado na escola da vida, distantes ainda da disposição de discípulos do Mestre. Estão começando, como nós. E aí vem a frase fenomenal, o exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Vamos analisar um pouquinho mais essa frase. Quantas vezes a gente fala assim, estou cansado de fulano, faço tudo e não recebo nada em troca, cansei. Estou cansado do meu trabalho, do meu serviço, estou cansado da vida, estou cansado do meu chefe, estou cansado do que eu faço, ninguém reconhece o meu esforço. Quantas vezes dizemos isso? Em momentos de desânimo, de revolta, estou cansado. E na fala de Emmanuel, quando negamos, quando dizemos que estamos cansados, é hora de perguntarmos a nós mesmos, o que me move é o amor verdadeiro? Porque se fosse, o coração não se cansaria. Para mim isso é uma lei, gente. Dizer que o exercício do amor verdadeiro, então não é qualquer amor. Porque se for verdadeiro, não cansa o coração. E ele continua comentando. Quem ama em Cristo Jesus, então de novo, não é um amor qualquer. Amor verdadeiro é aquele que ama em Cristo Jesus. Guarda a confiança em Deus, são 3 pré-requisitos. Guarda a confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. Quem aqui consegue ser feliz na renúncia? Renunciar aos próprios interesses, aos próprios desejos, às vezes até mesmo o desejo sincero de um reconhecimento das nossas ações. Quem é que sabe alimentar-se de esperança? E quando li também essa frase, eu me lembrei
daquele espetáculo do Cirque du Soleil que se chama Alegria. Nunca assisti nenhum espetáculo do Cirque du Soleil. E no começo do espetáculo aparece sozinho no palco um palhaço bem diferente dos palhaços brasileiros. E ele fala em tom de voz muito firme, ele diz assim: você não tem voz? Então grite. Você não tem pernas? Então corra. Você não tem esperança? Então invente. Invente uma esperança para a sua vida. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Quando amamos verdadeiramente, dentro dos padrões do Evangelho, primeiro precisamos confiar em Deus, aprender a renunciar com alegria e sempre nos alimentarmos de esperança. E ele continua com outra frase sensacional: o mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. Então, a prática do mal cansa o espírito ao longo das suas múltiplas existências, até que ele chega um momento e fala assim: cansei de praticar o mal, quero aprender a fazer o bem, porque a prática do bem, do amor verdadeiro, revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, e aí vem a pergunta, né? Nós já podemos nos colocar assim, como aprendizes sinceros do Evangelho? Ou a gente, por enquanto, está mais como amador? Então, o aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes. Eu falei, mano, já começou mal. Não se irrita nem reconhece a derrota, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. E quantas vezes a gente escorrega nesses comportamentos, nesses padrões de alma, não é, Elaine? Certo? E ele termina dizendo: problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Ele está se referindo a problemas de alma. Então, gente, se a gente tem a tendência à impaciência, não é só dessa encarnação. Se a gente tem a tendência à irritabilidade, ao desânimo, não é só desta encarnação. A gente já está carregando esses problemas de alma há séculos, só que agora nós estamos começando a ter consciência deles para trabalhar e vencer. E aí ele conclui dizendo: não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, que nós estamos muito interessados na colheita e não na semeadura. Por tuas próprias mãos depende de prosseguires nos sacerdócios do amor, sem desfalecimentos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, e esse tempo certo pode ser daqui a muitos séculos, colheremos. Essa, portanto, é a lição belíssima de Emmanuel, onde encontramos a frase que está no painel lá na cidade, na entrada da cidade de Araras. Pois bem, e eu gosto muito quando estou procurando uma coisa e encontro outra melhor ainda do que aquela que eu estava procurando. E no outro livro de Emmanuel, chamado Coragem, e digo para vocês, é preciso coragem para ler esse livro, porque ele dá cada puxão de orelha. Nós encontramos outro tema, outra lição relacionada com esse tema, no capítulo 5, que se chama Presença de Luz. Esse capítulo tem 6 parágrafos, mas como sabemos, Emmanuel é um verdadeiro mestre em língua portuguesa. E nos 6 parágrafos, ele tem o mesmo padrão para todos eles.
começa com uma condição: se, nunca e por quê. Vamos ver o primeiro para a gente entender de que maneira ele elaborou esse capítulo. E ele diz assim: se puseres amor no tempo que Deus te reserva. Gente, já na primeira condição, se nós já por algum momento da nossa vida nós colocamos amor no tempo que temos, a gente nem para pensar nisso. A gente sempre diz que estou perdendo tempo, que o tempo está passando muito depressa e que não dá tempo de fazer nada. E Emmanuel já começa com uma condição para a gente pensar: se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo. Quando a gente fala, ai meu Deus, eu estou entediado, não tenho nada para fazer. Não é? A gente fala desse jeito. Por quê? Porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Então, se amarmos o tempo, sempre encontraremos uma possibilidade de fazer alguma coisa de bom para alguém, nem que seja para mandar uma mensagem pelo WhatsApp, porque temos tempo. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar. Quantas afeições, gente, fazem parte da nossa vida? Não somente as afeições no âmbito de família, familiar, as afeições que encontramos no ambiente de trabalho e os amigos, então, que encontramos na casa espírita. Uma das coisas mais extraordinárias que eu encontro na vivência no movimento espírita é quantos amigos a doutrina espírita traz aos nossos corações quando a gente nem sequer imaginava que aquela pessoa existisse. Certo, Elaine? Quantas amizades que acabam se tornando a nossa família espiritual. Os nossos vizinhos, que alguns realmente se tornam parte da nossa família. Então, se tivermos amor a todas as afeições que Deus nos permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano. Porque não tem importância que o outro não tenha o mesmo sentimento para comigo. O importante é que eu esteja aproveitando para cultuar aquela afeição que é cara para mim. Porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Então aí é que está o segredo. O segredo está sempre no porquê. Teremos a felicidade de fazer o outro feliz. Mas vamos em frente. E ele continua: se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui. E aqui não se trata somente do dever relacionado ao nosso exercício profissional, ao nosso trabalho material. É o dever em todos os sentidos, sobretudo o dever moral. Então, até isso Emmanuel nos convida a amarmos o dever. Então, se amarmos o dever, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria, na alegria de ser útil. Olha que lindo isso, gente. Que lindo isso. Amar o dever, nunca sentiremos cansaço, porque o nosso dever se transformará em fonte de alegria, na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere. Por recursos verbais, devemos considerar a palavra falada, a palavra escrita, a palavra digitada.
todas as oportunidades que tivemos de externar o nosso pensamento, as nossas ideias, com amor. Então, se colocarmos amor no que falamos, escrevemos, nunca te complicarás em manifestações infelizes. Então, aqui vai uma ressalva para os grupos de família no WhatsApp, onde nem sempre, às vezes, somos fraternos com os próprios familiares. Porque a tua palavra, escrita ou falada, se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Ou seja, quando amamos o poder que tem a palavra, nós podemos iluminar o caminho de muita gente. Continuando, mais 2 para terminar. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam. Quantas vezes a gente fala, estou cansado do lugar em que eu vivo? E uma vez eu vi no grupo que se chama Espiritismo com Humor, que é o pessoal do Amigos da Luz, tinha um vídeo deles onde ele estava orando, ele falava assim: Senhor, será pecado se eu pedir para queimar o som do meu vizinho? Porque ele não aguentava mais o pancadão no final da semana, né? Queria para descansar e o vizinho não queria nem saber da vizinhança. Então ele está falando, se nós colocarmos amor no lugar em que moramos, no lugar onde trabalhamos, no lugar onde praticamos a nossa crença religiosa, na casa espírita, na nossa vizinhança, no condomínio onde moramos, no bairro, e por aí vai. Então, vejam que em tudo Emmanuel está falando, se colocares amor, tudo vai depender dessa condição. Nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio. Quantas vezes a gente fala assim, eu não sou desse lugar, esse lugar não é para mim, quero sair daqui, eu não me identifico com esse lugar onde eu vivo. Quantas vezes a gente fala isso? Porque a tua influência no amor, no lugar em que você reside, se tornará serenidade e segurança, garantindo a harmonia e tranquilidade onde estejas. E por fim, se conservares o amor no coração, porque é aí que ele deve residir definitivamente, e ele coloca que o amor é obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a tua própria alma em presença de luz. Por isso que esse capítulo se chama Presença de Luz, mas a presença de luz só é possível se colocarmos amor na nossa vida. Então, continuando. Deixa eu só tirar o ponteiro daqui. Continuando. E Allan Kardec, será que trata desse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo? Certamente que sim. E é bom lembrar, gente, que em 15 de abril, mês passado, este livro completou 160 anos de lançamento. Então, é uma data bastante significativa para nós no movimento espírita, incentivando a leitura e o estudo desta obra. Pois bem, é no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, que Kardec trata deste sentimento. E é justamente nas instruções dos espíritos, ele não falava mensagem, a gente fala mensagem dos espíritos, Kardec falava instruções. Nas instruções dos espíritos, tem 3 instruções que ele agrupou num subtítulo chamado A Lei do Amor. E nós vamos pegar somente uma delas, mas não integralmente, por ser a que está mais ligada ao tema que estamos abordando hoje. Mas o amor ao próximo como a si mesmo não era novidade para os judeus. Isso já fazia parte do livro do Levítico,
que é o terceiro livro do Antigo Testamento. A gente chama antigo, mas o que está escrito lá não é tão antigo assim. Então, nos 5 primeiros livros da nossa Bíblia cristã, o terceiro livro se chama Levítico, e lá está esta ordenação, que não é de Moisés, é ordenação divina. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas para os judeus, ligeiramente encrenqueiros, esse mandamento era difícil. Primeiro, que tipo de amor deveria ser esse? Esse amor deveria ser igual ao amor que eu tenho pelos meus pais, pelos meus filhos, pela minha parentela, ou por aqueles que são judeus? Que tipo de amor é esse? E tinha outro problema, a questão do próximo. Até onde eu devo considerar alguém como meu próximo? Somente ali até a porta da sinagoga? Quem estivesse para fora da porta não era mais meu próximo? Ou quem estivesse na minha residência? Ou quem fosse judeu? Quem não fosse judeu não era o meu próximo? Eles tinham essas dúvidas. Por isso, a grande questão, a grande pergunta de um doutor da lei, um estudado, perguntando: quem é o meu próximo? Perguntou para Jesus. E aí Jesus narra a famosa parábola do bom samaritano. Mas só a título de ilustração, gente, a Torá hebraica ou a Torá judaica é formada somente pelos 5 primeiros livros da nossa Bíblia cristã. Nessa ordem: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz muitas referências. Aliás, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é uma citação do que está em Êxodo, os 10 mandamentos. Então, não vem falar que não precisa ter um conhecimento básico do Antigo Testamento, que precisa, tá bom? Mas vamos em frente. É no capítulo 11 que Kardec trata do amar o próximo como a si mesmo, mas ele coloca esse mandamento, essa fala de Jesus, que não era novidade, porque os judeus já conheciam, mas ele amplia, dizendo que não era somente o amor a Deus, era o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, com muito café. É preciso amar a Deus, o próximo e a si mesmo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. A Deus, ao próximo e a si mesmo. Então, gente, eu preciso mudar para Minas Gerais, próximo de um cafezal, para tomar muito café, para aprender a amar a Deus, o próximo e até a mim mesma, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. Certo? É isso que Jesus trouxe e Kardec amplia neste capítulo 11. Mas, como eu comentei com vocês, eu vou pegar uma mensagem das 3 instruções falando sobre a lei do amor. Eu vou pegar a de Fénelon, que é a segunda. Fénelon é um espírito extremamente elevado. E ele foi teólogo, escritor, poeta, mas para a época, século 17, 18, as ideias dele eram liberais demais para a época. Por causa disso, ele foi excomungado da igreja, considerado como herege. E Fénelon tem mensagens belíssimas, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos e também no Livro dos Médiuns. E a gente observa, pelo seu modo de se expressar, o quanto ele é erudito, quanto ele é elevado, um espírito superior.
A mensagem dele é a mais extensa, mas a gente não vai ler totalmente para que possamos aproveitar o nosso tempo. Vou pegar só alguns trechinhos que servem para o assunto que estamos tratando. Ele diz assim: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado, essa semente luminosa. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes, e o fato é este: o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota ou devota a um ente, a alguém, ou até mesmo a um objeto qualquer, viva e ardente afeição à prova de tudo, quanto tendência a diminuí-la, e que alcança, não raro, sublimes proporções. E é o que nós encontramos: pessoas que têm uma dedicação, um amor imenso aos animais. Outros têm uma dedicação imensa às plantas, dedica-se à botânica. Outros à natureza, defensores da natureza. Nós temos agora, e está crescendo cada vez mais, a observação dos pássaros, a observação da natureza. E tem aqueles que, normalmente, às vezes em cidades menores, mas com um grande potencial histórico, acaba criando o seu próprio museu particular, aberto ao público, e devota um amor imenso a todas aquelas relíquias, às vezes familiares, mas carregadas de história. O que é que move essas pessoas? O que move essas pessoas é o amor. É amor verdadeiro, porque elas não se cansam, chegam a dedicar uma vida toda a essas causas. Então é disso que ele está falando. E ele continua: os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Olha que frase, gente. Só vamos melhorar se amarmos. Aliás, no capítulo seguinte do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec trata do amor aos inimigos, tem outra mensagem de Fénelon, onde ele começa dizendo assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Como que dizendo, se você não amar, esqueça a felicidade aqui na Terra. A felicidade relativa que a gente pode alcançar aqui na Terra está baseada na vivência do amor. Sem amor, nada feito. E ele continua: os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes ao contrário todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Aliás, gente, este preceito não foi novidade só entre os judeus, egípcios, persas, até mesmo os romanos tinham uma lei semelhante, trocando um pouco às vezes as palavras, mas que dizia exatamente a mesma coisa. Não faça ao outro o que você não quer para si mesmo. Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Então, esse mandamento não era novidade para ninguém, mas ninguém colocava em prática. Aí, com Jesus, que vem ampliar esse entendimento do amor, que é o amor a Deus, ao próximo, a si mesmo, com todo o nosso coração, nossa alma, nossas forças, nosso entendimento. Não se esqueçam do café. Ele vem ampliar o entendimento deste sentimento como sendo a base da felicidade para nós aqui na Terra. E aí sim vem
o trechinho final, quase no final. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu malgrado, vai acabar cedendo. É um ímã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica. Lembra o que Emmanuel falou? Que o bem revigora sempre e fecunda os germens, as sementes que dele existem em estado latente nos vossos corações. Nós somos herança divina, então nós temos em nós todos essa semente de amor no nosso coração. Quando alguém diz assim, a humanidade está perdida, o mundo não tem mais jeito, vai de mal a pior. E essa moçada então, e essa mocidade cheia de vícios, é um contra o outro, é o ódio crescendo por todos os lados. Se a gente fizer assim com a cabeça, significa que nós estamos colocando mais fé nos homens do que nas promessas de Jesus. Gente, não é possível que Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, que criou o nosso planeta com tanto amor, tenha destinado a humanidade para uma vida infeliz. E a base dessa felicidade é o amor. Então nós não concordamos, eu não concordo com aqueles que dizem a humanidade está perdida. Essa mocidade não tem mais jeito. Quem diz que a mocidade não tem mais jeito, que as crianças não têm mais jeito, é porque nunca vivenciou o ambiente escolar. Nós temos problemas, mas temos exemplos maravilhosos de jovens dedicados, de crianças que estão dando um show de inteligência e bondade para nós, mostrando que a humanidade está sim melhorando. Ou então as promessas de Jesus não têm valor. E outra, o amor é de fato um ímã. Nos tempos de Jesus, gente, as pessoas mal resistiam ao olhar do Cristo. Tanto é que quando estavam na presença dele e não queriam enfrentar o seu olhar, fechavam os olhos e tapavam os ouvidos, porque não queriam nem mesmo ouvir. Dá para imaginar o poder magnético da voz de Jesus, que na maior parte das vezes falava cantando, falava rimando, para as pessoas lembrarem daquilo que ele falava. E o olhar dele, elas desviavam, tentando fugir daquele amor irresistível. Então o nosso compromisso como espíritas, sobretudo, é como cristãos, é com o amor. E como ele diz, até os mais rebeldes não vão, vai chegar uma hora que eles vão se render. Eles vão cair de quatro, que eles não vão conseguir resistir por muito tempo, se o amor for verdadeiro. E por fim, Fenelon diz, a Terra, orbe, ou seja, planeta de provação e de exílio, que ainda é, será então purificada por esse fogo sagrado. Que fogo sagrado é esse? O amor verdadeiro. E verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. É irresistível. E a gente já não gostaria que a Terra já fosse assim? Que todos os seus habitantes fossem assim? Gente, sabe quantos são os cristãos no mundo? Só 1/4 da população terrestre. Só 25% da população terrestre é cristão. Em números redondos, atualmente, nós somos em torno de 8 bilhões de habitantes. Só 2 bilhões conhecem Jesus.
Pensa nisso, tem 6 bilhões que nunca ouviram falar de Jesus. Então, essa fase de transição para atingirmos o mundo regenerado ainda vai demorar um bocado, porque tem muita gente que nunca ouviu falar de Jesus. E o nosso compromisso por conhecermos o Evangelho, procurarmos compreender o Evangelho, sairmos de casa num domingo de manhã chuvoso para ouvirmos falar sobre o Evangelho, não é à toa, é um compromisso, certo? E por fim, gente, eu deixo essa frase de Emmanuel, deixa eu ver se ficou bonito. Ficou. O universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Corrente de amor em movimento incessante. Não tem nada parado. E tudo está em equilíbrio. Está em equilíbrio justamente porque está em movimento. E o que é que mantém esse movimento? É o amor divino. Quem são as criaturas que estão empacadas há tempo? Quem são? Somos nós. Nós estamos empacados há tempos. Porque tudo vibra, tudo se movimenta em harmonia. E o que mantém esse equilíbrio é o amor divino. E aí Emmanuel arremata no livro Palavras de Vida Eterna. Não lhe interrompas a fluência das vibrações. Então, Senhor Jesus, ajuda-nos para que nós não sejamos pedra de tropeço, que nós não ofereçamos barreiras para que esse amor possa fluir por nós e alcançar a todos, indistintamente, humanos e não humanos, o nosso planeta. Nós não fazemos ideia do quão grande é a nossa capacidade de amar. Não fazemos ideia de quão grande é a nossa capacidade de auxiliar. E nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de constatar isso. Nada acontece em vão nas leis divinas. Todo sofrimento envolvendo os nossos irmãos do Rio Grande do Sul tem uma razão de ser, para mostrar para os demais quão grande é a nossa capacidade de auxiliar, de amar. E como diz o lema daqueles que estão auxiliando, ninguém fica para trás, nenhuma vida fica para trás. Até mesmo um periquito numa gaiolinha eles salvaram. Nós não temos ideia, gente, do quanto temos potencial para amar e potencial para auxiliar. Quando colocarmos isso para funcionar, vamos descobrir que o amor verdadeiro nunca vai cansar o nosso coração. Era isso. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Muito obrigada.